Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Rivanildo Menezes. Para mim é um enorme prazer ter vocês aqui conosco novamente na nossa próxima aula, refutando as contradições bíblicas. Para quem não acompanhou, não está acompanhando a série dos nossos vídeos, nós já estamos no 8º vídeo. Procure aqui dentro do canal Falando Sério. E se você estiver nos assistindo através do canal Originais Gregos da Bíblia, os vídeos também estão postados aí. Então, hoje nós vamos dar continuidade, nós estamos já continuando aqui essa aula, descontradizendo as contradições bíblicas e mostrando para vocês o porquê que existe diversas dessas contradições. Hoje nós vamos estar falando, sobre refutando aparentes contradições bíblicas sobre o nascimento de Jesus. Lembrando a vocês, meus irmãos, que essas Bíblias que muitas pessoas têm, eu estou colocando apenas umas capas dela, uma Bíblia do Peregrino, uma Bíblia de tradução ecumênica, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Sagrada Aparecida, Ave Maria, Thompson, Scofield, de Genebra, Pentecostal, todas essas, tradução de... Essas que são tradução de João Ferreira de Almeida, a gente sabe muito bem que essas Bíblias estão repletas de contradições. Então hoje, eu estou me baseando aqui numa Bíblia com os textos originais do hebraico e do grego, que é uma BKJ especial de 400 anos, e aqui eu quero mostrar para vocês, que nessa versão as contradições ela desaparecem. Por quê? Porque nós estamos aqui buscando diretamente dentro do original hebraico. Então eu não quero aqui desclassificar você que tem essas Bíblias, cada um tem o seu ponto de vista e a sua opinião. Mas, no meu ponto de vista, aquilo que eu tenho estudado por mais de 8 anos nessa questão de contradições, eu vejo que essas contradições realmente só encontram-se em muitas dessas Bíblias que passou pelo veneno do Império Romano, pelo veneno da Igreja Católica. Então vamos lá. No final do vídeo nós vamos explicar para vocês um detalhe, eu acredito que você vai se surpreender e eu tenho uma surpresa para vocês. Assista o vídeo até o final. Refutando aparentes contradições bíblicas sobre o nascimento de Jesus. Porque Mateus diz que quando Jesus nasceu, o rei era Herodes, como está em Mateus capítulo 2, versículo 1. E Lucas, ele diz que quando Jesus nasceu, era Augustus, o César Augustus, que está em Lucas 2:1. Então isso seria uma contradição? Vamos ver. Nessas Bíblias que eu citei para você, essa contradição aparece. Mateus 2:1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Lucas 2:1 diz, naqueles dias, César Augustus publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Então veja que você olha e encontra uma aparente contradição. Aqui diz, em Mateus 2:1, que Jesus nasceu na época do rei Herodes. Depois Lucas está dizendo que era o imperador César. Então, seria que Mateus está mentindo ou Lucas está mentindo? Vamos analisar o conteúdo. Perceba que Lucas não disse que César Augusto era o rei de Jerusalém. O rei era Herodes, mas ele disse que ele era o imperador de Roma. Não há contradição aqui. Quando Jesus nasceu, Israel fazia parte do Império Romano, meus irmãos. Naquele tempo, o imperador era Augusto, conhecido também como César Augusto. Ele governou Roma de 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Quando Jesus morreu, o imperador era Tibério, de 14 a.C. a 37 depois de Cristo, como está registrado em Lucas capítulo 3 e o versículo de número 1. Obviamente, o imperador que estava em Roma não era presente em Jerusalém, que fica mais ou menos a 2.000 quilômetros. O Império Romano, ele tinha o costume de nomear pessoas locais como colaboradores que governam em nome dos romanos. Você entendeu? É a mesma coisa de você dizer, o presidente da República, na época que o fulano de tal existia, era o presidente José. Aí depois, uma outra pessoa narra a mesma história, dizendo o seguinte, olha, o governador daquela região onde estava o nascimento daquela pessoa era o Augustus. Então veja que um está falando do Estado, outro está falando de um presidente. Então, o imperador César,
ele era presidente do Império Romano. E ele comissionava, ele estabelecia quem era e quem deveria ser os representantes de cada região. Assim como você tem o Brasil e você tem os estados do Brasil. Ok? Então não tem contradição. Isso é uma grande falácia do grupo de ateísta, de muitas pessoas que querem encontrar pelo na cabeça de ovo, mas não existem essas contradições quando você busca as interpretações dentro dos textos originais. Roma assumiu o controle de Jerusalém em 63 a.C., depois de alguns anos relativamente calmo em relação ao governo local. Começaram lutas internas entre a aristocracia de Jerusalém para remediar tal situação. Roma nomeou Herodes e o designou como rei dos judeus. Era ele quem governava Jerusalém quando Jesus nasceu. Herodes governou de 37 a.C. a 4 depois de Cristo e passou para a história conhecido como Herodes o Grande. Ou seja, quando Jesus nasceu, por volta do ano 5 a.C., o imperador romano que estava no poder era Augustus. E foi Augusto quem delegou, que foi delegado por Roma, ele governava Jerusalém. Augustus governava Jerusalém, só que eles precisavam de um auxiliar, como se fosse um governador. Então, nessa época, eles estipularam Herodes, o Grande. Como sabemos, por causa de erros de cálculos, a data do nascimento de Jesus não foi no ano zero, mas alguns anos atrás. Portanto, não há contradição. Mateus nos diz que quando Jesus nasceu, Herodes era o rei de Jerusalém. Está certíssimo. Mateus 2:1. Então, Mateus não está falando de César Augusto. Ele está falando do rei, do governador ali da sua província, não do país inteiro. E Lucas nos diz que Augustus era o imperador romano. Lucas capítulo 2, versículo 1. Naquele tempo, Israel, cuja capital é Jerusalém, fazia parte do Império Romano, meus irmãos. Então não há contradição. Não existe contradição aqui. Tá bom? Então eu quero passar para vocês aqui mais esta informação especial, essa informação maravilhosa, e dizer para você que você busca o conhecimento da verdade dentro da verdade, da própria Escritura. Só que entenda que muitas dessas escrituras, que é utilizada, difundida pelo ateísmo, foi criada e manipulada pela Igreja Católica. Agora, tem uma versão que é muito especial, e essa versão é altamente confiável. Ela não tem erros e ela desmascara todas essas contradições feitas nas outras Bíblias, criadas pela Igreja Católica. Assista o vídeo. Vou passar para vocês aqui, tá ok? Veja que interessante. Vamos lá. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Falando Sério e ao canal Originais Gregos da Bíblia. Pessoal, quem fala com vocês é o Rivanildo Menezes e eu quero apresentar para vocês aqui uma das versões da Bíblia mais confiável que existe na Terra. Eu digo para vocês porque é o seguinte, preste muita atenção no que eu vou lhe mostrar aqui. Essa Bíblia, ela é uma Bíblia BKJ, traduzida pelo rei Tiago I, tá? E essa Bíblia ela tem mais de 400 anos. Aqui marca a leitura dela de 400 anos. Porém, eu quero dizer uma coisa do diferencial dessa escritura. As outras Bíblias, aqueles papel ali eu marquei, tá? Para mostrar para vocês alguns pontos aqui. As outras Bíblias, como Scofield, Thompson, Genebra, Pentecostal, até mesmo a Brit Gadachá, e as Bíblias traduzidas por João Ferreira de Almeida, contêm diversas contradições. E essas contradições que se encontram nessas Bíblias, tendenciosamente mal traduzida, é um grande fortalecimento para o crescimento do ateísmo. Porque o ateísmo, militante principalmente, ele gosta de usar essas Bíblias com traduções erradas, com traduções falsas, então você vai encontrar uma pancada de contradição. Mas nessa versão especial, ela não tem nenhuma contradição. Ela é uma versão original, e eu falo para vocês, vale a pena você adquirir essa versão. É uma Bíblia que ela tem todos os textos aqui que eu vou mostrar para vocês é tirado diretamente do hebraico para o grego. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, aqui você tem o índice, né? O índice temático das escrituras, você tem o prefácio dela, e aqui, por exemplo, eu vou adiantar aqui porque é muita coisa interessante. Eu vou te mostrar a parte onde é que estavam as contradições das outras Bíblias, que eles corrigiram
tá? Eles corrigiram, é impressionante, vale a pena. Ah, mas eu encontro aí, não tem, porque essa versão é uma versão totalmente diferente, tá? Você não vai encontrar ela com facilidade, não. Por exemplo, aqui o livro de Gênesis, você pode observar aqui, tá, o diagrama do conteúdo do Gênesis. Aqui, por exemplo, aqui você está vendo a palavra em hebraico, no princípio. E a palavra Gênesis, em português, ela é Bereshit. Tá vendo? Que significa no princípio. Então aqui está a forma em hebraico, tá vendo? Aqui você tem o nome dela, Bereshit, que é a tradução, e indo para o português, que é o no princípio, ou seja, a origem. Então aqui você vê os textos, no princípio Deus criou os céus e a terra, etc, etc. E aqui vem. E aqui embaixo você está vendo os comentários em hebraico, já corrigido, né? Diretamente do grego, foi do hebraico e do grego, né? Porque é o Antigo Testamento. E você tem também outras vantagens nessa Bíblia que você não vai encontrar nas outras. Você pode encontrar um monte de Bíblias aí que aparentemente seja boa. Mas durante muito tempo que eu estava pesquisando sobre esses assuntos dessas contradições da Bíblia, eu precisava ter uma versão para mostrar para as pessoas que no original essas contradições desaparecem. Elas simplesmente desaparecem. Por exemplo, aqui, ó, eu vou tentar mostrar aqui para vocês aqui, que estou com a mão só mexendo. Nessa parte aqui que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Para você ter uma ideia, aqui tem os textos onde você ia encontrar as contradições, né? Por exemplo, aqui, se você pegar os Salmos 1.1 e 3 e Mateus 1 e 21, nas outras Bíblias, você vai encontrar uma contradição. Aqui ela desaparece porque o texto já está traduzido do hebraico original. Por exemplo, se você pegar aqui Salmos 3, 1, 3 e Mateus 4, 9 e 10, que os ateus usam para fazer contradição, isso aqui desaparece. Porque não tem contradição no hebraico, tem nas Bíblias tendenciosas. Então, por isso que eu falo para vocês, não adianta a gente querer culpar o Criador pelos erros do homem. Tá? Nós temos aqui a parte mais completa, onde vocês estão vendo todo esse panorama aqui, onde é que estavam as contradições, tá vendo? Das outras Bíblias, todas as referências bíblicas, o foco da câmera tá bom para vocês, e aqui ela está retirando essas contradições. Por que ela está retirando? Ela está retirando porque o texto está sendo traduzido diretamente do hebraico. Diretamente do hebraico. Tá? Então é muito importante, é uma versão muito interessante, é uma versão que vale a pena você adquirir. Tá? O vídeo está ficando muito longo, porque nós estamos passando aqui rapidamente, então tem mais coisas interessantes aqui nessa versão. E é uma versão de 400 anos original. Tá? Você não vai encontrar ela aí com facilidade no mercado, porque é uma Bíblia totalmente diferenciada e é uma escritura que tira todas as contradições dessas Bíblias que você encontra por aí atualmente. Tá? Então aqui embaixo está até os comentários de estudo, como vocês podem ver aqui, que eu estou passando para vocês, né? Tá aqui, ó. É bem pequenininha a letra, né? Então aqui tá os textos, onde estavam as contradições, aqui eles estão mostrando para vocês que a má tradução, por exemplo, o livro de Gênesis, que é o Bereshit, lá diz que o Criador, que Deus colocou um arco íris, né? Após o dilúvio. No texto original está dizendo o arco do Criador. Por quê? Porque Íris é uma deusa grega. Então as outras Bíblias homenageiam vários deuses da Grécia e de Roma. Então o texto original é arco do Criador, ou aliança. Não tem nada a ver com arco-íris. Eu estou te dando um exemplo. Tá? Mateus, por exemplo, aqui na versão Bíblia, essa Bíblia é Matitiarro. João é Yaronã e não Mateus. Ok? Então é uma versão boa de 400 anos. Se você quiser, entre em contato no WhatsApp 319-9202-3725. Eu tenho algumas versões aqui e posso passar para vocês aí. Tá joia? Então venha e adquira a sua o mais rápido possível, antes que esgote. Aqui, como eu mostrei para vocês, todas as contradições desaparecem nessa versão original aqui. Um abraço para vocês, tudo de bom e que o Pai vos abençoe. Muito bem, pessoal, caso você queira adquirir esta versão dessa Bíblia, você pode estar entrando em contato com a gente e você vai ganhar em PDF uma apostila descontradizendo as contradições bíblicas, bem completa, tá bom? Então, entre em contato, vou colocar aqui o número do WhatsApp para vocês, né? Vai estar aí na descrição do vídeo. Deixa eu colocar aqui, se você quiser adquirir e se você realmente ama a palavra de Deus. É o 319-9202-3725. Você vai entrar em contato comigo e vai perguntar para mim se eu ainda tenho ela disponível. Tem poucas versões aqui, tá bom? Um abraço para vocês, que o Criador vos abençoe e até o próximo programa.
descontradizendo contradições bíblicas.